Em fevereiro, nós mostramos a reportagem do policial que foi atropelado durante uma blitz lá na nossa querida Nova Lima. Pois é, e o nosso repórter Célio Camilo foi até lá para acompanhar a reconstituição dessa situação. E ele, muito competente, trouxe para a gente uma excelente matéria, a que eu coloco agora na tela. Não foi tentativa de homicídio, não foi tentativa de homicídio, foi um acidente. Vê que se ele fosse um acidente, algo corriqueiro, né, um acidente mesmo, ele tinha parado para prestar socorro. Ele ainda evadiu. Hoje o nosso programa vai relembrar a história do Cabo Cleófas. Ele que é militar da cidade de Nova Lima. E no início desse ano, no mês de fevereiro, ele estava aqui mesmo, na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao centro da cidade, junto de outros militares, fazendo uma blitz, quando dois homens em uma motocicleta, o que estava pilotando tem 19 anos, não possuía carteira de habilitação, e o que estava na sua garupa tinha somente 15 anos. Eles teriam jogado a moto para cima do cabo, que depois bateu a cabeça no poste e no meio-fio. E hoje nós voltamos aqui, cerca de 5 meses depois, pois a advogada de defesa pediu a reconstituição dos fatos. É bem triste, né, eu ter que passar por tudo isso novamente. Essa reconstituição está sendo feita porque a gente até agora nós não fomos escutados. Ninguém foi escutado pela justiça, mas eu tenho com todas as palavras, com todas as certezas, que não foi uma tentativa de homicídio, não foi. Foi um acidente de trânsito. Ele desobedeceu a ordem de parada emanada da autoridade e partiu com a moto para cima de mim, segundo o relato dos militares que estão na ocorrência, e veio me acertar, me arremessando contra o poste. Eu fui arremessado longe. Vê que se ele fosse um acidente, algo corriqueiro, né, um acidente mesmo, ele tinha parado para prestar socorro. Ele ainda evadiu. Fugiu não, se ele tivesse fugido, ninguém teria pego ele. Como é que um policial a pé pega uma pessoa de moto? E o que eu fiquei sabendo é que tem até uma filmagem que foi passada, né, o militar, que era o meu motorista, o cabo Gilbert, o soldado Gilbert, correndo atrás do motoqueiro e do garupeiro que estava a pé, e ele tentou jogar a moto para cima do Gilbert. O Gilbert teve que ficar hospitalizado por 3 dias também, que machucou o punho, machucou a perna. E, ou seja, para mim, é até 2 tentativas de homicídio. A primeira contra mim, a segunda contra o Gilbert. A gente quer justiça, né? Do homem também. A justiça de Deus, a gente tem certeza que ela virá, mas nós também queremos a justiça do homem. Muita tristeza quando eu vejo um cartaz pedindo justiça para um menino de 19 anos que eu vi nascer. A gente fica triste, né? A gente vê aí uma inversão de valor muito grande, né? Porque uma viatura policial caracterizada, a via coneada, né? Numa via que é de 30 km por hora a velocidade máxima. Aí ele desobedece, sem carteira, joga em cima do militar. Se nós não estamos obedecendo às nossas autoridades, nós vamos obedecer quem? Hoje já não se obedece a professora na escola, hoje já não se obedece mais os pais, não se obedece mais ninguém. Então isso para mim é um absurdo, né? Foi simplesmente uma fatalidade que aconteceu. E a gente quer que a justiça realmente seja feita. Que se for que o Guilherme pague, que pague por uma coisa que ele fez e não por uma coisa que ele não fez. Todo mundo ama você aqui! Deus toma conta de você, meu filho! Juíza julgar o fato aí, vamos ver o que a justiça define. Pois é, cabe agora à justiça definir se de fato foi tentativa de homicídio ou não. Agora, claro que eu devo ressaltar aqui com muita delicadeza, nós vimos ali, e importante até essa reconstituição, tá? Foi importante essa reconstituição. Nós vimos ali a família que foi acompanhar, inclusive a família do outro jovem que já foi liberado, participou dessa ocorrência. Ali na expectativa, se vê que tem uma estrutura familiar, não é qualquer jovem, um rapaz de 19 anos. Só que no momento em que ele desacata uma ordem de um agente de segurança, né, de policial militar, seja ele qualquer policial,
ele já está invadindo ali um conceito de que, poxa vida, um jovem que trabalha, ele inclusive trabalha numa empresa familiar, um jovem que faz curso, segundo informações, ele faz curso técnico, levava uma vida tranquila, não tem passagens pela polícia, mas por que desacatar a ordem de parada da polícia? Bom, ali nós vamos averiguar, a justiça vai olhar se de fato jogou a motocicleta para cima do policial ou se foi um acidente. O certo é que esse homem, que esse jovem, deveria ter parado. No momento em que ele atropelou o policial, vamos chamar assim nesse momento, ele devia ter parado ainda mais. Poxa, não parei ali, mas paro agora. Não, ele decidiu seguir e fugir. Doutor Lobato, você pode me ajudar a tentar comentar esse caso, claro, na sua experiência como agente de segurança pública, desacatou e agrediu o Estado de certa forma, né? Pablo, o que tem para se definir aí nessa situação é uma questão muito sensível, né? E essa questão sensível está dentro da vontade, do querer desse rapaz. Se ele realmente quis acertar o guarda, se ele, o policial no trânsito, se ele quis efetivamente ou assumiu o risco, admitiu o risco de causar uma lesão ou até a morte ao policial, se caracteriza aí a tentativa de homicídio, porque o crime passa a ser doloso. Quando ele quer o resultado, ou quando ele assume o risco do resultado, admite o risco do resultado, é o dolo eventual, o crime é doloso, tentativa de homicídio. Se ele não quis aquele resultado, mas e acontece ali sim, por uma fatalidade, no caso parece que ele não era habilitado, por uma das 3 causas, né, de culpa, que é que são a imperícia, a imprudência ou a negligência, e ele comete o crime de trânsito, você muda a caracterização e ele passa a ter praticado um crime de trânsito. Agora, qualquer que seja a hipótese, ele está errado, ele teria que ter acatado a ordem do policial que está na rua fazendo a sua blitz. Nada vai justificar a sua ação. Agora, o peso que a justiça vai entender em relação a isso é exatamente definir se ele tinha dolo em querer atropelar o guarda ou se foi uma fatalidade, como a família diz ali que aconteceu. Quando essa vontade, né, de fazer o ato. A vontade é o que vai definir. Então, é uma linha difícil de se chegar a ela. Agora, eu aprendi bastante a respeitar ainda mais o agente de polícia, né? Se eu estou numa blitz, por exemplo, o policial parou, aquelas blitz comuns, né, que a gente encontra pela rua, acenda a luz interna, abaixa o farol ali, informo sempre o agente, olha, vou pegar aqui meu documento, vou pegar aqui. Resumindo, a gente sempre tem que obedecer no agente do Estado, a gente tem que sempre tentar resolver a situação. Se de fato naquele momento fosse um acidente mesmo, esse jovem teria que parar, teria que resolver. Então, espero que a justiça, de fato, faça uma boa análise, apreciação sobre isso e que chegue à conclusão, até porque os nossos policiais também saem de casa para cumprir o seu papel, exercer o seu trabalho, não para serem atropelados aí pela rua, né? Vamos lá, um abraço aí para os militares aí de Nova Lima que estão sempre com a gente aqui também e que Deus os abençoe, né? Deus abençoe porque não é fácil, né? A vida de um policial.